Hoje no Cartório Contemporâneo, entrevistamos o Dr. Emival Moreira sobre a confiança da população nos cartórios. Conversamos com o Dr. Frederico Viegas sobre registro civil. Você sabe o que cada cartório da sua cidade faz? Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Nome e sobrenome são algo muito importante na vida de uma pessoa. Eles são exemplos do que chamamos no ordenamento jurídico de direito da personalidade, justamente porque representam uma expressão própria da pessoa que, além de manifestar a identidade pessoal, também individualiza a pessoa dentro da sociedade. Por essa razão, o nome é regido pela regra da imutabilidade, ou seja, deve se manter inalterado para garantir segurança às relações jurídicas. Assim, em regra, o nome é definitivo e imutável. A Lei 6.015 de 1973 determina que toda pessoa deve ser registrada no local onde foi realizado o parto ou no lugar de residência dos pais. Além do nascimento, também a adoção e o casamento são ocasiões em que a pessoa adquire o nome. Entretanto, o direito ao nome deve ser exercido em consonância com a dignidade da pessoa humana, de modo que não pode ser motivo de vergonha, humilhação, confusão, discriminação ou desonra ao portador. Desta forma, excepcionalmente em algumas circunstâncias, admite-se a modificação do nome com a finalidade de assegurar a dignidade da pessoa. É permitida a mudança de nome nas seguintes ocasiões: erro de grafia, quando o nome expõe a pessoa ao ridículo e gere situações vexatórias, adoção, apelidos públicos notórios, transgênero, que nesse caso não é necessário que tenha tido cirurgia para mudança de sexo, vítima ou testemunha de apuração de crime, alteração aos 18 anos e não precisa de motivação ou justificativa, mas deve obedecer ao lapso temporal de 1 ano após completar a maioridade. O artigo 56 da Lei 6.015, ele permite que a pessoa que completa 18 anos, ele tem 1 ano para alterar o seu nome. E a lei também fala que, fora desse prazo de 1 ano, ele tem que justificar por que precisa alterar de nome. Aqui no DF, o pensamento da Justiça é que mesmo dentro desse prazo de 1 ano, após 18 anos, ele tem que justificar por que precisa alterar o nome. Porque se ele não provar um constrangimento com aquele nome, a Justiça não está aceitando essa alteração, só porque não gostou do nome que ele recebeu quando nasceu. Então, para mim, tornou-se muito igual, né? Prazo a partir de 18 anos e o prazo de 18 anos. Ficaram tudo como se fosse a mesma coisa. Ou seja, toda alteração precisa ser provada na Justiça por que a pessoa precisa alterar o nome, e a Justiça ainda tem que ver se concorda que aquilo ali realmente é uma justificativa suficiente para alterar o nome. Os nomes vexatórios, eles provando na Justiça que o nome é vexatório, eles conseguem alterar tranquilamente. Agora, erros gramaticais no nome, por exemplo, nós temos casos de José sem acento, João sem tio. Esses casos, diretamente no cartório, ele pode provar o erro gramatical, quer dizer, o erro está bastante evidente e o cartório consegue alterar. Há algumas questões mais difíceis de ser feita diretamente no cartório, por exemplo, nomes que existem como Isabel com S com Z, Elizabeth com S com Z, e aí é difícil de dizer qual é o gramaticalmente correto. Então, nesses casos, a gente mandaria para a Justiça. Mas quando o erro está bem evidente, pode ir diretamente no cartório. Os cartórios são obrigados por lei a mudarem nome e gênero do registro civil de pessoas trans, caso elas queiram. E hoje nós conversamos com a Nádia, uma mulher trans que nos contou um pouco sobre a sua experiência. Bem, eu tive algumas dificuldades em arrecadar a documentação
para retificação do meu nome. Eu tinha visto as informações em um coletivo chamado Poupa Trans, que fez uma cartilha para retificação de nome e gênero. Porém, pode ser que não seja a mesma coisa exigida pelo cartório em que a pessoa foi registrada. E a gente sempre deve procurar o cartório em que a gente foi registrada após o nascimento para retificar o nosso nome. E assim, foi difícil compreender um pouco as certidões, porque elas têm os nomes e os órgãos que a gente busca online, né, não são tão fáceis de conectar. Então eu precisei buscar uma ajuda profissional de uma advogada do meu ciclo social para ela me orientar, e ela baixou todas as minhas certidões online. Enquanto a minha certidão de protesto, eu fui pegar uma certidão unificada em um cartório aqui de Brasília, no Venâncio 2000. E assim, essa informação eu peguei aqui no cartório em que eu fui registrada, eu liguei e ela foi um pouco, me deixaram na linha esperando, não tinham certeza se precisava de ser uma certidão de todos os cartórios de Brasília ou se só de algum cartório bastava. Então teve esses embates, mas deu certo, né? Então assim, eu acho que poderiam orientar melhor essa questão das certidões, né? Colocar os links e tudo, ficar uma forma mais transparente, mais acessível para a comunidade trans que vai retificar. Demorou um pouco, mas eu tive um bom atendimento. A pessoa que me atendeu muito bem. Retificar o nome tem um significado muito importante em nossa vida. Inclusive, eu utilizo o meu nome há anos. E é um nome muito simbólico para mim que eu escolhi, Nádia Owen. Owen simboliza o útero da criação, e é muito sagrado e faz parte da minha identidade, do meu ser. O nosso nome representa o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, e é completamente ligado à dignidade da pessoa. O direito de mudar o nome e o gênero no registro civil foi regulamentado pelo CNJ em junho de 2018. No mesmo ano, o STF decidiu que as pessoas trans podem fazer mudança nos documentos mesmo sem cirurgia. Basta ir no cartório e mudar o nome. Segundo o provimento 73 do CNJ, a mudança pode ser pedida por pessoas trans que sejam maiores de 18 anos, menores de idade só com a anuência dos responsáveis, e podem ser alterados o gênero, prenome e agnome. O requerente deve apresentar uma série de documentos como carteira de identidade, título de eleitor, certidão civil, de protestos e criminal. Em 2019 foi um grande avanço a comunidade trans ter esse direito, né, de retificação de prenome e gênero. Mas assim, com certeza, demorou bastante, né? Foi tanto um avanço, né? E também é algo triste de ver a demora da situação. Mas, em geral, eu considero como uma grande vitória. E, com certeza, a partir das pessoas que passarem pela mesma situação que eu, digamos, né, que tem um nome, um sobrenome no masculino e é do gênero feminino ou vice-versa, né, que elas não precisem entrar com uma ação judicial, recorrer a uma profissional da advocacia e gastar mais custos para poder tirar isso, porque é realmente constrangedor. Então tem muito a avançar ainda, mas foi um avanço. As pessoas trans que queiram alterar tanto o seu gênero quanto o seu prenome, eles podem fazer isso. É um procedimento relativamente simples, ele só precisa apresentar algumas certidões cíveis, criminais, se for homem, de dispensa do serviço militar, essas coisas. E ele pode fazer isso quando tiver 18 anos, né? Então, ele precisa ter essa idade mínima de 18 anos. E aí não precisa justificar por que ele quer aquele procedimento, porque ele quer aquela alteração. Então, uma coisa super tranquila, porém ele só tem direito a essa alteração uma única vez, tá?
Não pode fazer 2 vezes essa alteração. Se a pessoa entrou na justiça para alterar o nome ou o gênero e ela quer desistir, ela pode desistir, mas ela tem que provar que fez essa desistência e aí ela pode pedir diretamente no cartório. Tá? Agora, as pessoas que antes do provimento, por exemplo, eles conseguiram só uma alteração de nome, mas não conseguiram uma alteração de gênero. Muitas pessoas estão nessa situação. E o cartório já averbou a alteração de nome, porém o gênero continua contrário ao que ela queria. Ela pode fazer essa alteração de gênero, e aí não é considerada uma segunda alteração, né? É como se fosse um complemento ainda da primeira. No cartório do Segundo Ofício de Brasília são realizados tanto os registros civis, como nascimento, óbito, quanto nós realizamos casamentos civis. No momento do casamento civil, as pessoas precisam ser identificadas pelo seu prenome e o nome. E o nome é aquele identificador da família, da origem da família. E o prenome é como a pessoa se identifica socialmente. Só que existem situações em que as pessoas não se identificam socialmente porque elas não promoveram a alteração do seu prenome e do seu gênero junto ao cartório. Só que agora essa possibilidade é real, segundo o CNJ. Elas podem diretamente se dirigir ao cartório. E elas vão evitar, assim, o constrangimento e o desconforto de, no momento da realização do casamento, por exemplo, serem identificadas de uma forma que elas não se reconhecem fisicamente, não é? Então foi um conforto, o constrangimento acontecia, às vezes a pessoa se chamava, por exemplo, Maria Beatriz, mas na verdade ela era o Pedro Augusto. Então o que fazer? Agora sim, ela pode no papel passado ter o seu nome escolhido, que há o seu nome escolhido, que a identifica como pessoa, e também até promover a alteração do nome de família. E essa alteração é a alteração já costumeira. E se as pessoas podiam alterar o nome de família, formar um nome de família, por que não se identificar como pessoa socialmente, trazendo esse conforto? Então essa decisão do CNJ veio ao encontro desse avanço das pessoas se sentirem confortáveis e se sentirem identificadas. Eu deixo de ir em consultas médicas, eu só ia, né, em casos urgentes por vergonha do meu nome. A gente deixa de fazer muita coisa, sabe? Então, isso muda completamente a vida da pessoa e garante para ela muitos direitos humanos, né, e muito conforto social, porque é um grande desconforto você estar apresentando a sua documentação sem o seu nome que te representa realmente, né? O nome que a gente utiliza. Eu tranquei a minha graduação no último semestre, aguardando essa retificação para o meu certificado sair no nome que realmente me representa, e estou nesse processo e dignifica completamente a gente. Olá, eu sou Nádia Owen, mulher trans, e vim hoje no cartório do Segundo Ofício fazer minha retificação de nome. Voltamos já com o cartório contemporâneo. O Dr. Emival Moreira, tabelião titular do 5º Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas do Guará Distrito Federal e secretário-geral da Confederação de Notários e Registradores, CNR, conversou conosco sobre a confiança da população nos cartórios, mais uma vez eleitos a instituição de maior confiabilidade do Brasil. Doutor Emival, o Datafolha revelou mais uma vez que os cartórios são a instituição que os brasileiros mais confiam. Qual a importância de uma pesquisa dessas? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer
oportunidade do Cartório Contemporâneo de nos vir até aqui e parabenizá-lo pelo sucesso na difusão de informações importantes à sociedade a respeito do trabalho dos cartórios. Bem, quanto à questão digamos assim, da confiabilidade dos cartórios, isso está ligado, tem origem em vários aspectos. Nós podemos destacar, primeiro, por se tratar de um serviço público, um braço do Poder Judiciário, cuja delegação, o exercício da atividade, o ingresso nela se dá por concurso público realizado pelo Estado, pelos tribunais de justiça, que seleciona profissionais bem capacitados para exercer essa função. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto é a capilaridade que os cartórios estão presentes em todos os municípios e distritos do Brasil para prestar serviço à sociedade, desde o nascimento até o inventário, né, das pessoas. Isso, no dia a dia, envolve a vida das pessoas. Então, isso torna essa presença, essa capilaridade é essencial para essa confiabilidade. E depois, a própria função dos cartórios, que eu destaco, que é a garantia da fé pública, da publicidade, da efetividade, da segurança e autenticidade dos atos. Então, esses são aspectos que geram, na minha avaliação, essa confiabilidade, essa aprovação perante a sociedade. Como manter esse nível de confiança? Conquistar a confiança é uma coisa difícil, mas manter isso ao longo da história é muito mais difícil ainda. É um trabalho árduo que depende de vários agentes, né? Desde os próprios prestadores de serviço, que são os delegatários, tabeliães, oficiais e seus prepostos, né? A atuação do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, enfim, do Estado e da própria sociedade. Então, isso é um trabalho que não passa, não para, é incansável, né? E é isso que vai garantir essa confiabilidade, a manutenção disso. Os cartórios extrajudiciais, eles passaram por um movimento de migração de seus serviços para o meio eletrônico. Se tornaram melhores do que antes do advento da tecnologia da informação? Como o senhor avalia essa evolução? Perfeito. O mundo inteiro passa por implemento para utilização da tecnologia. Os cartórios não poderiam ficar para trás, até porque eles prestam serviço no primeiro atendimento à sociedade, à população. Então, assim como outros serviços, exemplo do serviço bancário, o uso da tecnologia pelos cartórios veio a calhar, veio ajudar bastante no aspecto, no quesito agilidade e atendimento telepresencial, atendimento à distância, online. Isso é muito importante para você otimizar a prestação do serviço. Então, foi muito bom para os cartórios e para a sociedade o uso da tecnologia, o avanço da legislação, do marco regulatório nesse ponto, pelo Estado, oportunizando a prestação do serviço nesses termos. O senhor é secretário-geral da CNR, participou e acompanhou diversas iniciativas das entidades nacionais. O senhor poderia falar alguns dos avanços conquistados pela classe notarial de soluções extrajudiciais que antes estavam apenas no âmbito da justiça e muitas pessoas procuram esses serviços? Sim, perfeito. Eu, na qualidade de secretário-geral da CNR, cuja presidência cabe ao nosso ilustre presidente Rogério Bacelar, né, tive a oportunidade de vivenciar a introdução, ou seja, a mudança na legislação que permitiu aos cartórios praticar atos que anteriormente havia a participação não só do Judiciário, mas inclusive do Ministério Público em muitas situações e que hoje nós, tratando-se de direito disponível, a legislação evoluiu para que nós prestamos esse serviço diretamente à sociedade, ao usuário do cartório. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório pode colaborar no processo de desburocratização? Olha, eu acredito que os cartórios são uma organização
administrativa e jurídica que podem colaborar bastante com a prestação do serviço de desburocratização, de agilização, de atendimento à sociedade. Um aspecto importante é que os cartórios têm o conhecimento, têm o know-how para formalizar a vontade jurídica das partes, registrando e elaborando atos jurídicos. Portanto, aqueles fatos que não dependem de uma decisão judicial, que podem ser feitos diretamente nos cartórios por manifestação livre das partes, então eles ficarão mais agilizados sendo executados diretamente no cartório, sem a necessidade de uma decisão judicial. E nós estamos aí e podemos colaborar em vários aspectos nesse sentido. A Lei 11.441 de 2007, que levou aos cartórios atos consensuais de divórcio, separações, inventários e partilhas, já conta com mais de 2 milhões de atos que deixaram de ser judicializados. O CPC prevê novos atos de desjudicialização direto em cartórios, como a mediação, a conciliação e a uso capião. Como se houver essa estratégia para desafogar o judiciário? Pois é. A Lei 11.441 foi um marco muito importante na desjudicialização, porque ela trouxe essa possibilidade das partes fazerem diretamente no cartório o inventário e o divórcio. E, a partir dali, ficou comprovada a capacidade dos cartórios de auxiliar o Poder Judiciário na desjudicialização. A legislação, então, evoluiu e atualmente os cartórios estão preparados e adequados para fazer a uso capião extrajudicial, a retificação de áreas, né, a alteração de nomes e inclusive de gêneros naqueles casos, a filiação socioafetiva no registro civil, a ata notarial e por aí são vários atos que antes seria necessária a presença, a intervenção do Estado juiz e hoje não há necessidade. A resolução do CNJ 452 de 2022 trouxe mudanças que agilizam a realização do inventário extrajudicial. A resolução possibilita a nomeação do inventariante por escritura pública. Foi possível perceber uma maior agilidade no processo do inventário extrajudicial nos tabelionatos de notas? Sim. Eu devo destacar que o CNJ tem se mostrado um órgão do poder público muito importante e muito atento às inovações dos cartórios, isto é considerada a demanda da população, da sociedade pelo serviço. Essa resolução 452, que altera a resolução 35, ela traz uma inovação muito importante que era muito demandada pelas partes que procuram os cartórios para fazer inventário. Ou seja, uma das inovações que ela traz e que representou bastante agilidade foi a possibilidade da nomeação do inventariante por escritura pública e daí este inventariante pode, por exemplo, acessar as contas bancárias do falecido para retirar o dinheiro para pagar os impostos que devem ser pagos antes da conclusão do inventário. Então isso desafogou nesse aspecto. É muito importante. Apesar de a Lei 11.441 de 2007 ter representado um grande avanço, ela não deixava claro alguns pontos do processo para a realização do inventário extrajudicial. Qual a importância da publicidade dessa resolução para a atividade notarial? A publicidade é importante em todos os atos da nossa vida. A informação é super importante. Agora, veja bem, numa questão específica dessa de inventário, de divórcio, que mexe com a vida de todas as pessoas, principalmente o inventário, mais dia, menos dia, e as pessoas terem esse conhecimento para poder acessar esse serviço tão importante que se torna ágil e, por que não dizer, mais barato também. O custo diminui sensivelmente. Então, daí, mais uma vez, eu destaco a importância do CNJ nesse processo de inovação na prestação do serviço dos cartórios no Brasil. Há algum critério para que alguém seja nomeado inventariante? Bom, o critério é de escolha livre dos herdeiros e da meieira interessada.
Claro que tem que ser pessoas maiores e capazes, né, que se dispõem a ser o inventariante, mas o princípio é da escolha livre entre as partes interessadas, muito embora a lei não vede que possa ser um advogado ou outra pessoa, mas o critério básico é que seja entre a meieira, ou seja, a viúva ou viúvo, o meieiro, e um dos herdeiros que seja o inventariante. Em quais situações o uso da ata notarial para constituir prova de fatos a serem levados ao juízo pode alcançar melhor resultado? Bom, primeiro, a ata notarial para o nosso direito brasileiro é relativamente um instrumento novo. É um instrumento que consegue, através de uma observação, de uma constatação do tabelião, ele consolidar, materializar uma prova, consolidar uma prova, estabilizar, digamos assim, a prova. É um fato que está acontecendo hoje, que amanhã ele pode não existir mais, então as pessoas interessadas procuram o tabelião e lavram aquilo na ata notarial, o tabelião certifica aquele fato e ele vai valer depois, se necessário, para usar no processo judicial como prova plena. É muito importante, é uma prova plena. O senhor acredita que no cenário atual, no qual a internet tem papel importante nas relações entre as pessoas, a ata notarial pode ser um relevante documento de proteção ao cidadão? Com certeza, principalmente nesse ambiente digital da internet, que as mensagens ou as informações surgem com a mesma velocidade, se apagam e desaparecem. É muito importante que aquela pessoa que necessita fazer prova daquele conteúdo que ele estabilize. É exatamente esse o conceito de estabilizar. Uma vez colocou aquele conteúdo na ata notarial, ainda que ele seja deletado, apagado, tirado do meio digital, do meio da internet, está estabilizada a prova está feita. A ata notarial é o melhor instrumento de materialização das notícias momentâneas. Como avaliam o uso desse documento como respaldo jurídico a uma ação judicial? Como eu havia dito, uma vez estabilizada essa prova, e a ata notarial tendo a fé pública e constituindo prova plena daquele fato, isso em seguida é levado ao processo pela parte interessada e o juiz há de considerar isso na decisão que vai ser adotada. Em quais situações o uso da ata notarial para constituir provas de fatos a serem levadas a juízo pode alcançar melhor resultado? Vou tentar responder essa questão com um exemplo prático. Uma questão que é muito demandada são as pessoas nos procuram com esses aplicativos, com mensagens de aplicativos, para poder jogar, a gente transcrever aquilo, certificar, verificar ali no aplicativo deles, das pessoas, aquele conteúdo e transcrever isso no ata notarial e a partir dali ele vai fazer uso disso, se necessário, em juízo, no processo. A simplificação do processo de validação dos documentos tornou viável a realização do sonho de muitos brasileiros. De que forma era feita a apostila de Haia e quais as melhorias o novo formato trouxe? Bom, esse foi um passo muito importante que os cartórios, mediante a atuação do Ministério da Justiça, do Itamaraty e do CNJ, conseguiram colocar à disposição dos usuários, do brasileiro. Trata-se de um procedimento em que o brasileiro que precisa fazer prova de um documento nacional no exterior, ele utiliza o serviço dos cartórios para fazer o chamado apostilamento, ou seja, dizer para os mais de 150 países no mundo que aquele documento é autêntico. E como isso era feito antes dessa normativa? Era da seguinte forma: o Itamaraty é que fazia isso. Ele não tem capilaridade, era feito de formato físico e só nos locais, nas cidades, que são poucos no Brasil, onde o Itamaraty prestava esse serviço. Com os cartórios, com o ingresso dos cartórios, dois avanços ocorreram. Primeiro, que é feito de forma eletrônica, isso é feito na rede mundial de computadores, né, para documento, mesmo que apresente o documento físico em cartório, isso entra para a rede mundial de qualquer lugar do mundo, através de um QR Code, a pessoa o interessado, a autoridade pode acessar. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que os cartórios, como eu disse, estão instalados em todos os municípios e em quase todos os distritos do Brasil, e todos eles podem prestar esse serviço, então a pessoa não precisa mais de deslocar
né, até a sede do Itamaraty ou um posto do Itamaraty, que só tinha nas grandes cidades, nas grandes regiões, para obter esse serviço. Então foi muito importante para o cidadão essa proposta e essa implementação desse serviço de apostilamento de AIA. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação dos registros públicos na prestação de serviços à população e de que forma tem contribuído? Olha, o serviço dos cartórios, seja de registro ou de notas ou de protesto, todos eles têm se mostrado muito relevantes para o cidadão, tanto em razão do profissionalismo quanto em razão da capilaridade. E então, o que eles têm trazido são inovações na prestação de serviço, muitas vezes com serviços novos, outras vezes com substituição ou com colaboração com o Poder Judiciário e até mesmo na modernização do serviço, isso para facilitar o acesso e diminuir o custo para o cidadão. Então os cartórios têm mostrado muito importante também nesse aspecto. Dr. Imival, muito obrigado pela sua entrevista. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço, Eduardo, você e toda a sua equipe, e parabenizo vocês pelo sucesso e por levar e difundir essas informações tão importantes para todos os cidadãos brasileiros, que você pode ter certeza que não tem um cidadão sequer que mais dia ou menos dia precisa e utiliza o serviço do cartório, que eu falei desde o nascimento até o inventário, os cartórios estão presentes na vida do cidadão e por isso a gente tem que ter a consciência de que temos que sempre melhorar esse atendimento, otimizar e colocar o usuário mais confiante ainda nos nossos serviços para justificar o resultado das pesquisas, né? Que nos coloca no topo dos serviços confiáveis. Muito obrigado. Nada. O número de divórcios no Brasil atingiu recorde durante a pandemia, mas diminuiu em relação a 2021. O indicador considera tanto os divórcios judiciais concedidos em primeira instância ou aqueles por escrituras extrajudiciais. Para especialistas, o número pode sim ter uma correlação com a facilitação do ato do divórcio por vias extrajudiciais. Olha, um aumento, certamente ele tem a ver com a facilidade dos meios de se acessar os procedimentos de divórcio, inclusive o procedimento extrajudicial que é feito nos cartórios de notas. Isso sem falar do fato que me parece que ocorreu, é que houve um certo represamento do número de divórcios durante a pandemia, devido ao acesso que o cidadão teve limitado ao sistema de justiça, e isso, com a volta da normalidade e reabertura de todos os serviços públicos, certamente o cidadão procurou o divórcio e resolver suas questões familiares, e eu acredito que esses devem ser um dos motivos do aumento do número. Uma pesquisa feita em 2020 mostra que a média de duração dos casamentos eram de 16 anos. Mas segundo a nova pesquisa publicada, o número diminuiu para 13,6 anos. Sim, aqui no cartório do Quarto Ofício do Gama foi bem perceptível essa estatística. A gente percebe que com o fim da pandemia a procura foi bem maior. Acho que pelo acesso ao serviço público facilitou bastante essa procura. Facilitou. O curioso é que casamentos também aumentaram nessa época, com alta de 23,2%. Só em 2022, 814.576 novos casamentos foram registrados. O número de casamentos também aumentou, porque houve também essa limitação, muito embora os cartórios tenham ficado abertos durante toda a pandemia, mas muitas pessoas adiaram seus planos, pelos mais diversos motivos, pelas festividades que são comuns nos casamentos, pelas viagens. Então as pessoas adiaram os planos. Então, certamente essa volta da normalidade é uma das causas,
e outras coisas que foi facilitado, a lei foi alterada recentemente para facilitar o procedimento de habilitação, eliminando bastante a burocracia dos procedimentos de habilitação, inclusive possibilitando a conversão da união estável em casamento muito facilmente, que em muitos lugares anteriormente tinha que se entrar na justiça. Veio uma nova lei autorizando a fazer direto no cartório sem muita burocracia. Então, esses seriam os principais motivos que fizeram também o aumento do número de casamentos realizados. A gente notou também que a procura nos casamentos foram maiores. Eu acho que também por causa da pandemia, né, que juntou o pessoal, né, eles quiseram, né, formalizar mais rápido, e a facilidade também, né, do meio que a gente trabalha agora com as entradas dos casamentos bem rápido. Então é isso. Frederico Viegas é professor titular de Direito Privado na Universidade de Brasília, pós-doutor em Direito Civil na Suíça, doutor em Direito pela Universidade de Valladolid, na Espanha, e oficial registrador do Terceiro Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal, na região administrativa do Paranoá. Conversamos com ele sobre o registro civil em seu cartório. Veja. Olá, doutor Frederico, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo, tudo bem? Tudo bem. Doutor, qual a importância do registro civil para a sociedade brasileira? Bom, o registro civil é aquela coisa, talvez a atividade notarial registral que passa pela vida das pessoas, e todo mundo passa por ele. Você nasce, você casa, você falece, morre, muitas das vezes você se separa, né? Você resolve mudar de nome, hoje você inclusive pode mudar de gênero, né? E então é um registro que está sempre na vida das pessoas. 3 milhões de brasileiros vivem sem certidão de nascimento. Quais os problemas que isso acarreta? Bom, isso é um problema de subregistro. Eu vou começar, tá, falando aqui do Distrito Federal. Nós somos a única unidade da federação que praticamente nós não temos subregistro. Por quê? Porque dos 14 registros civis do Distrito Federal, nós cobrimos todas as maternidades, sejam públicas, sejam privadas, tá, do Distrito Federal. Então é muito difícil uma criança, tá, de cerca de 10, 12 anos para cá, 15 anos, tá, isso aqui não tem um registro. Subregistro, né, é aquela coisa que atrapalha a vida das pessoas, atrapalha a vida da criança. Né? Primeiro que você não tem identidade. Você não é uma pessoa, tá, aos olhos do Estado. Né? Você não pode não pode estar incluído em determinados programas sociais. E a escola. Né? E agora, o que a gente tem que entender, para te responder isso, dos 3 milhões, é que nós temos vários Brasis. Nós temos o Brasil da esplanada dos ministérios, que é o pior deles. As pessoas sentam, acham que dali vão resolver todos os problemas e não conhecem a realidade do que existe do norte a sul, leste a oeste do Brasil. A realidade do DF é uma, a realidade do Rio de Janeiro é outra, a realidade do Amazonas é outra, do Acre é outra, de Roraima, tá, com todos os problemas hoje de fronteira, tá, nas comunidades indígenas. Então hoje a gente tem, tá, que lidar com tudo isso. E daí a gente não pode dizer que a gente consiga ter 3 milhões de crianças que estejam inseridas nesse mundo que, de uma forma ou de outra, é um mundo legal, né? Mas que dá cidadania. Agora, também se você for falar em 3 milhões com a nossa população, eu matematicamente não saberia dizer agora rápido aqui, mas é muito pouco.
Então, porque isso já vem há mais de 20 anos sendo trabalhado. Então, não é um trabalho que começou ontem. Tá? Então, e sempre buscando, tá, ser aperfeiçoado. Agora, perfeição não existe. Felizmente, nesse ano, uma pesquisa demonstrou que o Brasil teve o menor número de bebês sem registro de nascimento. Por que o senhor acredita que isso ocorreu? Ocorre e ocorreu, tá, por uma questão, tá, de um trabalho do Estado, tá, dos registradores civis, aí também as nossas entidades representativas, tá, que a gente toma consciência que a gente tem que estar em todos os lugares. E uma das... eu acho que o ponto nodal é que a gente passa a ter, junto às maternidades, um posto de registro civil. E como o registro é gratuito, não há uma razão, tá, para que a pessoa deixe lá, porque uma mãe, quando a criança nasce, fica 2, 3 dias. Não, vai ali, em 10 minutos você faz o registro, sai com a sua certidão de nascimento, não tem maior problema. E isso vem se difundindo, não só nas maternidades públicas no Brasil, como também nas maternidades privadas. Isso aí você consegue baixar bastante, tá, esse subregistro que as pessoas não têm o registro. O senhor avalia que o cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral? Olha, é uma das atividades que a população mais confia. Tá? Certa vez foi feita uma pesquisa pela nossa entidade de classe e, tá, depois os Correios é o que mais se confia. Tá? Inclusive, se não fosse assim, tá, Vinícius de Moraes não teria colocado num samba, tá? As pessoas não falam assim, olha, eu só acredito se passar no cartório para reconhecer a firma, tá? Que são sabedorias populares. Tá? E é claro que a gente não fala hoje da atividade como era 40 anos atrás, com livros grandes, carimbos. Hoje é tudo, tá, dentro do mundo virtual. Mas é um dos poucos lugares que você pode ter confiança. Agora, também não se pode pegar, porque em toda profissão, toda atividade, tem o bom e tem o mal. Tem sempre aquela pessoa que é má. Tá? Aí, olha aqui, ó, tá? Aconteceu isso aqui, que isso acontece com ministros, acontece com o ministro de Estado, com o presidente da República no Brasil, acontece com uma série de advogado, médico, tá? Em todas as profissões, tem o bom e tem o mal. Agora, você não pode querer crucificar o bom, tá, em função do mal. É claro que é uma atividade extremamente segura e de uma das mais seguras do mundo. A brasileira, tanto na atividade registral quanto na notarial, é uma das mais seguras e melhores do mundo. E qual a sua visão sobre o futuro da atuação extrajudicial na prestação de serviços à população? Isso tem, como diz também a sabedoria popular, uma faca de 2 legumes, né? Tá? Você tem aí, por exemplo, quando você fala de judicialização, você consegue, através dos serviços notariais de registro, tá, ter uma maior capilaridade, um custo bem menor para o jurisdicionado, tá, mas tem atividades que são eminentemente estatais, que a gente não pode fazer. Tem outras também, tá, que o próprio membros de outros poderes não querem desjudicializar, porque vem nisso uma perda de poder. Mas, claro, você vê o seguinte, o número de divórcios, inventários, que mais assim, tá, de reconhecimento de paternidade, de socioafetividade, de mudança de gênero, que nós, sejamos notários ou registradores, fazemos, né, são muito mais céleres, né, são muito mais colocados, né, mais perto da população, porque a atividade ela é menos formal. Então, ninguém tem a capa preta, tá? Ninguém é excelência, a gente está mais perto do povo. Né? A gente tem que estar onde o povo está. Então, acho que quanto maior seja a desjudicialização, melhor será, tá,
uma prestação de serviço para a sociedade, e a sociedade vai estar melhor atendida. E hoje se fala muito do contexto da desjudicialização. Essas propostas elencadas pelo Registro Civil podem ajudar a diminuir os litígios na justiça comum? Eu creio que tem várias atividades que se exercem cotidianamente no Registro Civil que são, né, preventivas de litígios judiciais. Vou dar um exemplo. Recebi ontem por e-mail uma pessoa perguntando o seguinte: eu posso incluir meu nome no nome da minha filha, quer dizer, é o pai sócio-afetivo, ou pode ser extrajudicial? É um senhor comum do povo, e aqui, na nossa região aqui, as pessoas são muito simples. E ele já sabe, poxa, eu posso fazer extrajudicialmente. Eu não preciso ir ao Poder Judiciário. Então, isso ganha corpo. A cada momento que passa, ganha corpo. Aí a gente não pode dizer que o Poder Judiciário perde prestígio por causa disso. Não. Tá? Nós somos atividades, tá, que podemos prestar um serviço à sociedade mais rápido e mais barato. Alterar o nome no cartório do Registro Civil ficou mais fácil e sem a necessidade de acionar a justiça? Sim. Hoje, mudar o nome, seja prenome, seja sobrenome, inclusão de nome de família, tá? Flexibilizaram-se as regras, tanto na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015, como também, tá, através do Código de Normas do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Né? Então a pessoa chega para alterar o nome aí, você em 48 horas, pelo menos no meu cartório, em 48 horas você tá com o nome trocado. Agora, tem um limite também, né? Porque as pessoas querem... qual é a ideia? A ideia é que você permaneça em termos de sobrenome com pelo menos um nome de família, para saber de onde é a sua origem. Não é trocar tudo. Tem coisas que você pode acrescentar, tem coisas que você não pode acrescentar. Você não pode acrescentar o nome de uma outra família. Né? Então, você pode... O prenome não. O prenome você pode mudar o prenome com maior facilidade. Né? Agora, eu acho que as pessoas, às vezes, não podem exercer isso como um mero capricho. Tá? Porque, às vezes, a gente lida aqui com as pessoas falando: eu quero trocar isso por mero capricho. Aí acho que isso é bobagem. Mas existem necessidades, às vezes, você via criação. Tá? Existem efetivamente nomes que colocam a pessoa no ridículo. Né? Então, que isso antigamente era dificílimo trocar. Né? Inclusive, no direito civil se diz o seguinte, ou se dizia o seguinte: o prenome é imutável. Né? Hoje não, o prenome é imutável. Como o Registro Civil ajuda na inclusão social? O Registro Civil é um vetor extremamente importante de inclusão social. Vamos começar falando de pessoas que não têm registro. Né? Então, que é uma pessoa que ela é, tá, a parte da sociedade. Então, você inclui essa pessoa, traz essa pessoa para a sociedade. Você passa a ter, a partir do registro, uma pleiade de direitos, deveres também, mas basicamente de direitos, os direitos da personalidade, os direitos da cidadania. Então, também, seja através do momento que você resolve estabelecer um casamento de direito, então você tem, através do Registro Civil, você vai demonstrar para o seu grupo familiar, o seu grupo de relações, que você mudou o seu estado. E, infelizmente, também, né, quando a vida termina, tá, é uma certificação que se faz através do Registro Civil. Tá? Então, aquela coisa, nascimento, casamento, morte, tá? É o registro que acompanha a vida toda das pessoas. E como o senhor avalia a iniciativa da CNR na criação do programa Cartório Contemporâneo? Eu acho que tudo que as entidades de classe, seja CNR, seja a Noreg, sejam outras,
tá, que se tenha para levar, tá, a sociedade. O que nós fazemos é muito importante, porque a sociedade ela não compreende o que nós fazemos. Tá? Então, e aí até o termo cartório virou pejorativo, né? O sistema cartorial, tá? Porque aquela coisa que isso a gente tem que quebrar esse paradigma. Difícil, mas tem que quebrar. Esse foi o Cartório Contemporâneo. Eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui comigo. Vejo vocês na semana que vem em mais um Cartório Contemporâneo aqui na TV Justiça. Você também pode nos encontrar no YouTube da Confederação dos Notários e Registradores. Até lá!